Está no ar mais um Descomplica, vamos descomplicar a palavra de Deus, vamos descomplicar os textos bíblicos, vamos descomplicar aquilo que muita gente faz confusão com a palavra, com os textos, e hoje nós vamos descomplicar o suborno espiritual. Será que eu estou cometendo na minha vida algum tipo de suborno? Hoje nós vamos descomplicar o tema suborno espiritual, mas antes de entrarmos na questão espiritual, precisamos entender o que significa suborno. Suborno é você se apropriar daquilo que não é teu ou que ainda não é teu. Muitas vezes as pessoas querem se apropriar antes do tempo de algo. Um exemplo claro disso é quando você está se envolvendo com alguém, já quer pular etapas, já quer avançar, já quer se atropelar e ainda não é o tempo, ainda Deus não permitiu você dar esse passo. Então, espiritualmente, a Bíblia chama isso de suborno, você se apropriar daquilo que Deus ainda não te deu ou que Deus não te deu. Então nós temos que entender que muitos de nós criticamos a nossa nação, criticamos o que tem acontecido nos últimos dias, criticamos o que tem acontecido, na verdade, no cenário da nossa nação, as pessoas que aceitam suborno, essa corrupção complicadíssima que nós vivenciamos, e a única força que podemos vencer e mudar essa história é quando Deus entra na situação, é quando Deus entra no circuito, é quando a igreja entende o papel dela de não participar dessas questões. Mas muitas vezes espiritualmente estamos também deixando coisas que Deus não permitiu para que nós nos apropriássemos. Então, se nós olharmos na história de Israel, nós vemos que, por exemplo, os filhos do profeta Samuel não conseguiram herdar o legado do pai, porque a Bíblia diz que eles agiram subornando, aceitaram suborno, e isso impediu os planos e os propósitos de Deus na vida dos seus filhos. Nós vemos isso também nos filhos de Jacó, nós vemos isso também nos filhos de Eli e muitos outros exemplos bíblicos de quando a pessoa aceita suborno, ela deixa de viver o melhor de Deus. Então nós temos que entender que suborno é você se apropriar daquilo que Deus não te deu ou daquilo que Deus ainda não permitiu você ter. Então, por exemplo, às vezes você está querendo se apropriar de um recurso que não é teu, e às vezes você trabalhando, conquistando e tendo o favor e a bênção de Deus, você vai conquistar, mas no tempo certo, dado por Deus. E muitas vezes nós queremos pular etapas, e isso a Bíblia chama de suborno espiritual. Quero ler um texto que fala sobre isso, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz assim: Juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tribos, em todas as cidades que o Eterno, teu Deus, te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não distorcerá o juízo, não fará distinção de pessoas e não tomará suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. Então nós temos que entender que esse texto tem nos falado sobre quando o povo chegasse na Terra Prometida, quando o povo se apropriasse daquilo que Deus queria dar para a vida deles, eles não aceitassem suborno, porque o suborno cega, o suborno tira a visão. Isso espiritualmente acontece também quando você fica cego espiritualmente, quando você fica sem a visão daquilo que Deus tem para a tua vida e não vive o melhor de Deus. Então o suborno tem que ser removido não só no âmbito físico da nossa nação ou do ambiente que vivemos, mas de uma maneira espiritual. Precisamos remover aquilo que Deus não permitiu nós termos. Se Deus não permitiu, ou se Deus ainda não permitiu, aguardamos o tempo, confiemos na palavra de Deus, obedeçamos os propósitos de Deus. Remove o suborno da tua vida para que você possa viver o melhor de Deus, para que a bênção do Senhor seja sobre ti. Então você pode meditar aí no teu coração agora e imaginar e pensar: qual área da minha vida eu tenho aceitado algo que Deus ainda não me deu? Eu tenho aceitado algo que Deus ainda não me deu. Pode ser que Ele te dê daqui a um tempo, mas ainda não te deu. Então, remove o suborno da tua vida, remove tudo aquilo que tem impedido você de avançar, de você ver o melhor de Deus, de você se apropriar das promessas de Deus, e nós vemos o favor sobre a tua vida. Então, descomplica aí, vamos remover o suborno de nossas vidas. Descomplica, Pastor Digão, descomplica. Esse foi o Descomplica de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like nos vídeos para que a gente possa expandir esse Descomplica aí. E vamos descomplicar a palavra de Deus, vamos descomplicar geral, Pastor Digão, descomplica aí, pastor.